Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara, formada em língua portuguesa, e hoje estarei aqui falando um pouco a respeito do conto para vocês. Isso mesmo, galera, do conto. Esse texto que é uma narrativa bem curta, que ele tem uma limitação de tempo e de espaço, onde dentro dessa narrativa, nós temos poucos personagens e o foco geralmente é o foco em apenas um personagem específico. Claro que tem vários personagens dentro de um conto, porém o foco narrativo é em um personagem específico, certo? Onde, por exemplo, temos a história da Cinderela. A Cinderela, vocês percebem que tem o príncipe, tem a madrasta, tem as irmãs, só que o foco da narrativa é na Cinderela. Aqueles outros personagens são dadas apenas algumas pinceladas, eles aparecem, mas não com tanta intensidade como a Cinderela, que é a protagonista, certo? Então é isso. O conto é uma narrativa curta, que tem poucos espaços, poucos ambientes em que acontece, e o foco também é em um personagem específico. Só que essa questão do foco narrativo é flexível nos contos. Ele pode ser tanto escrito em primeira pessoa, como também pode ser escrito na terceira pessoa. Por quê? Porque pode ser tanto escrito pelo próprio personagem contando a história dele, como também uma terceira pessoa contando a história daquele personagem. Essa questão da contagem da história pode ser tanto de um outro personagem, por exemplo, digamos que a história é minha e tem um outro personagem, meu irmão. E meu irmão vai contar a minha história através da visão dele a respeito da minha vida. Entenderam? Pode ser escrito dessa maneira. E pode ser também escrito em terceira pessoa por um narrador que não participa de jeito nenhum da história. Ok? Deu para compreender? Agora nós vamos passar para a questão da estrutura de um conto. Gente, dentro da construção de um conto, nós temos uma estrutura onde no início nós começamos com uma introdução, onde dentro desta introdução nós podemos estar caracterizando o espaço ou mesmo um personagem daquela história. Como é o exemplo aí eu trouxe para vocês do conto de Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, onde no início tem a caracterização da personagem. Vejam aí comigo. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados, tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Percebam aí que dá pra gente entender duas coisas desse texto. Primeiro, que aí é a introdução, onde tem a apresentação do quê? Da personagem principal, que é essa menina gorda, baixa, sardenta, de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Beleza, nós temos a caracterização dessa personagem. Fala um pouco aí também a respeito da personalidade dela. E a gente percebe que quem tá contando a história é um personagem. Vejam que ela diz assim, ó, tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Então, aí está sendo escrito na terceira pessoa e por um personagem da própria história. Entenderam? Então, vamos aí para a segunda parte de um conto. Nós iniciamos o conto caracterizando um personagem ou o espaço onde vai acontecer a história. E na segunda parte, nós temos o início do conflito, ou seja, do problema que vai desencadear, que vai desenrolar a nossa história. Eu trouxe aí também um exemplo prático do mesmo texto, Felicidade Clandestina. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria.
pouco aproveitava e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Percebam que o conflito gerador da história é o fato de que a principal, a protagonista aí da nossa história, ela possui um pai que é dono de livraria e ela não compartilha esses livros, ela não aproveita esses livros e nem sequer presenteia as pessoas. Isso cria o quê? Uma certa raiva das outras pessoas a respeito dessa personagem. E tem o clímax. O que seria o clímax? Gente, o clímax é a resolução do problema. É o ponto crítico da história, onde a gente percebe que o problema se desenrolou e chega um momento ali de decisão. E você fica assim, será o que vai acontecer? O que vai acontecer? A personagem vai morrer ou vai viver? Então vamos ver aí dentro de Felicidade Clandestina o que acontece. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Percebam aí que é um momento de tensão. É um momento de solução da problemática. Quem já leu essa obra aí, de Clarice Lispector, sabe que a menina ficou indo à casa do dono da livraria diariamente para conseguir um livro. E nessa busca que ela estava tendo diária, todos os dias a menina, filha do dono da livraria, sempre dizia para ela voltar no outro dia, que ela tinha emprestado para outra pessoa. E a menina ficava voltando, persistindo, querendo aquele livro. E nesse momento aí, é o clímax, onde a mãe da principal, da protagonista, descobre que a filha está enrolando aquela menina, porque o livro nunca saiu de dentro da casa dela, certo? Então nós vamos ver aí que depois do clímax, que é o ponto de tensão da história, nós temos o desfecho. O desfecho é a conclusão da história. Foi então que finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Ou seja, pronto, solucionou o problema. A mãe da menina, depois de descobrir toda a verdade, diz que a menina deveria emprestar o livro e por tempo indeterminado para a moça que estava querendo aquele livro. Então, gente, essas aí são as características de um conto. Narrativa curta, pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa. É um texto com poucos personagens, onde o foco é em contar a versão de um personagem em específico e ela é construída dentro de uma introdução, de um desenvolvimento, desenrolar da história com uma problemática. Nós temos o clímax e nós temos o desfecho da história, a solução do problema desencadeado dentro do conto. Gente, foi um prazer de estar com vocês e espero que vocês tenham compreendido todas essas características. Um beijo, tchau, tchau!